Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 30 de setembro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para essa sexta-feira separei para vocês 10 palpites com duas opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue lá no nosso Instagram, @elonepalpites, deixa um sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, Rede Livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vá lá e faça o cadastro e realize a aposta a partir de R$1. Saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Vá lá e faça seu cadastro. Agora partindo para os palpites para essa sexta-feira, 30 de setembro. Começando aqui pela Bundesliga 2, segunda divisão, na partida entre Hannover e Hamburgo. Na classificação, a equipe do Hamburgo é o líder do campeonato com 21 pontos em 9 partidas, marcou 14 gols e sofreu 5, tem um saldo positivo de 9. O Hannover é o quarto colocado com 17 pontos, marcou 17 gols e sofreu 12, tem um saldo positivo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Hannover, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Hamburgo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, o Hamburgo venceu jogando em casa por 2-1. A odd está marcando aqui a 3,50 para a equipe da casa, 2,10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Hannover, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E geralmente em todos os jogos em casa aqui nos últimos 5 jogos, marcou gols em todos os jogos. A equipe do Hamburgo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam apenas em 2 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados fora de casa, marcou gols em todos os jogos. Nos últimos 5 confrontos marcados entre as equipes, ambas marcam aqui em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta para botar no bilhete pronto, numa dupla, numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Partindo para a próxima tip, ainda pela Bundesliga, segunda divisão, na partida entre Paderborn e Darmstadt. Na classificação, a equipe do Paderborn é o segundo colocado com 19 pontos, marcou 25 gols e sofreu 10, tem um saldo positivo de 15. A equipe do Darmstadt vem na terceira colocação com 18 pontos, marcou 17 gols e sofreu 10, tem um saldo positivo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Paderborn, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Darmstadt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 empates seguidos e 3 vitórias. No último encontro marcado entre as equipes, o Darmstadt venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa, 2,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols como primeira opção de aposta, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Paderborn, bateu 2,5 em 3 oportunidades. A equipe do Darmstadt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em 4 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, em jogos diretos, bateu over 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Veja um jogo muito over para essa partida. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês de Paderborn com empate. Agora pela Dinamarca, na partida entre Aalborg e Odense. Na classificação, a equipe do Odense é o oitavo colocado com 13 pontos, marcou 12 e sofreu 17 gols, tem um saldo negativo de 5. A equipe do Aalborg é o 11º colocado com 9 pontos, marcou 9 gols e sofreu 14 em 10 partidas, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Aalborg, vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. A equipe do Odense, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, a equipe do Aalborg venceu fora de casa por 3-2.
As odds estão marcando aqui a 12,10 para a equipe da casa, 3,40 para a equipe visitante, mesmo com todo o favoritismo da equipe do Aalborg. Nos últimos 5 jogos entre eles na casa do Aalborg foram 4 vitórias para a equipe da casa e uma derrota. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta acima de 1,5 gol, como segunda opção de aposta você pode pegar Aalborg com empate. Agora pela Liga de Portugal, na partida entre Sporting e Gil Vicente. Na classificação, a equipe do Sporting é o oitavo colocado com 10 pontos, marcou 13 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 3. O Gil Vicente é o 10º colocado com 9 pontos, marcou 7 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Sporting, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Gil Vicente, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Sporting venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 1,28 para a equipe do Sporting. Vou deixar aqui para vocês de Sporting para vencer. Como segunda opção de aposta, você pode pegar aqui over 2,5. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Sporting, a equipe da casa venceu todos os jogos. O Sporting, que na próxima semana tem jogo válido pela Champions League, ele recebe a equipe do Olympique de Marseille fora de casa. Aqui no grupo da equipe do Sporting, ele é o primeiro colocado no grupo D com 6 pontos. A equipe do Marseille é o 4º colocado. Para esse jogo vou deixar aqui para vocês de Sporting para vencer a equipe do Gil Vicente. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês over 2,5. Agora pela Bundesliga, divisão principal, na partida entre Bayern Munique e Bayer Leverkusen. Na classificação, a equipe do Bayern Munique é o 5º colocado com 12 pontos, marcou 19 gols e sofreu 6. Tem um saldo positivo de 13 gols. A equipe do Leverkusen é o 15º colocado com 5 pontos, marcou 9 e sofreu 12 gols. Tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Bayern, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Leverkusen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. As odds estão marcando aqui a 1,33 para a equipe da casa, 7,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Bayern, bateu over 2,5 apenas em uma oportunidade. A equipe do Leverkusen, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, bateu over 2,5 apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta, mas arriscado. Você pode pegar aqui ambas as equipes marcam. A equipe do Bayern Munique, que na próxima semana tem jogo válido pela Champions League. Ele recebe em casa a equipe do Viktoria Plzeň. Aqui no grupo do Bayern Munique, ele é o primeiro colocado, vindo uma situação bem confortável. Já a equipe do Leverkusen, na próxima semana, também tem jogo válido pela Champions League. Recebe a equipe do Porto fora de casa. No grupo da equipe do Leverkusen, ele é o segundo colocado com 3 pontos. Recebe a equipe do Porto fora de casa fora de casa. Então, para esse jogo contra a equipe do Bayern Munique, vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta over 2,5, como segunda opção de aposta mais arriscada. Eu vou deixar aqui ambas equipes marcam. Agora pela La Liga, na partida entre Atlético de Bilbao e Almeria. Na classificação, a equipe do Atlético de Bilbao é o 4º colocado com 13 pontos, marcou 12 gols e sofreu 4, tem um saldo positivo de 8. O Almeria é o 16º colocado com 4 pontos, marcou 4 e sofreu 7 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético de Bilbao, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Almeria, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, foi em 2015, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1,36 para a equipe da casa, 8,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Bilbao para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Almeria, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Vou deixar aqui Bilbao para vencer. No retrospecto entre as duas equipes, nos últimos 5 jogos foram
4 vitórias para a equipe do Bilbao e apenas um empate. Vou deixar aqui para vocês de Bilbao para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui over 1,5. Agora pela Liga Francesa, na partida entre Angers e Marseille. Na classificação, a equipe do Marseille é o segundo colocado com 20 pontos, marcou 16 gols e sofreu 5. Tem um saldo positivo de 11. O Angers é o 14º colocado com 8 pontos, marcou 9 e sofreu 18, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Angers, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Marseille, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Marseille venceu jogando em casa por 5-2. As odds estão marcando aqui a 4.0 para a equipe da casa, 1.83 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5 como primeira opção de aposta. Como segunda opção de aposta, mais arriscado, vou deixar aqui casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa do Angers, ele perdeu 2, venceu apenas 1 e empatou 2. A equipe do Marseille, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O Marseille, que na próxima semana tem jogo válido pela Champions League, recebe a equipe do Sport de Portugal jogando seus domínios. Na classificação aqui do grupo D, o Marseille vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato. Então, para esse jogo aqui contra a equipe do Angers, vou deixar aqui para vocês over 1,5 como segunda opção de aposta, mais arriscado. Eu vou deixar aqui para vocês casa com empate e pegar aqui o retrospecto entre as duas equipes na casa do Angers. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates, uma vitória para cada lado. Vou deixar aqui para vocês over 1,5 como segunda opção de aposta, mais arriscado, casa com empate. Agora pela Série B, na partida entre CSA e Guarani, confronto direto entre as duas equipes. Na classificação, a equipe do Guarani é o 16º colocado com 35 pontos. A equipe do CSA é o 17º colocado também com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do CSA, ele vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Guarani, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. A equipe do CSA jogando em casa é uma equipe bem difícil de jogar contra ele fora de casa. Vou deixar aqui para vocês casa com empate como segunda opção de aposta, mais arriscada. Vou deixar aqui abaixo de 2 gols e meio. A equipe do CSA jogando em casa nos últimos 5 jogos bateu abaixo de 2 gols e meio em todos os jogos. A equipe do Guarani jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu abaixo de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Como é o confronto direto, eu vejo um jogo muito de poucos gols, um jogo para poucos gols. Vou deixar aqui para vocês casa com empate como segunda opção de aposta, abaixo de 2 gols e meio. Agora pelo campeonato argentino, na partida entre Estudiantes e Colón. Na classificação, a equipe do Estudiantes é o 18º colocado com 27 pontos, marcou 20 e sofreu 23, tem um saldo negativo de 3. A equipe do Colón é o 25º colocado com 19 pontos, marcou 15 gols e sofreu 28, tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Estudiantes, vem de uma derrota no último jogo em casa e 4 vitórias. A equipe do Colón, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2. As odds estão marcando aqui a 1.80 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Estudiantes, bateu 1 gol e meio apenas em uma oportunidade. A equipe do Colón, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1 gol e meio em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta, mais arriscado, vou deixar aqui para vocês ambas equipes marcam. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, over 1,5. Como segunda opção de aposta, mais arriscado, ambas equipes marcam. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Tigre e Aldosivi, ainda pelo campeonato argentino. Na classificação, a equipe do Tigre é o 9º colocado com 30 pontos, marcou 29 e sofreu 24 gols, tem um saldo positivo de 5. A equipe do Aldosivi é o último colocado com 13 pontos, marcou 12 e sofreu
36 gols, tem um saldo negativo de 24. Nos últimos 5 jogos em casa do Tigre, ele vem de 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Aldosivi, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 no último encontro marcado entre as equipes. O Aldosivi venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,44 para a equipe da casa. Vou deixar aqui para vocês de Tigre para vencer. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui para vocês acima de 1,5 gol. Agora passando aqui para o bilhete pronto que selecionei para essa sexta-feira, 30 de setembro. Peguei aqui para vocês Sport para vencer e Atlético de Bilbao para vencer. Essa duplinha gerou um DD de 1,75, simulei R$100 se você tirar um retorno máximo de R$175. Peguei aqui para vocês uma duplinha de over 2,5 na partida aqui entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen a 1,28 e over 2,5 Paderborn e Darmstadt a 1,47. Essa duplinha de over gerou um ODD de 1,89, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$189. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!